Ok, vamos lá. Um evangelho de amor. Qual é a ideia desse evangelho de amor? Isso surgiu de uma inspiração, uma amiga nossa, a Élica, médium, que queria transmitir as informações a um grupo de pessoas mais distantes, no interior aqui do Pará, sobre noções do Espiritismo contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é uma literatura um pouco mais difícil para a pessoa com menos conhecimento, ou então para pessoas mesmo com grande conhecimento, mas que não tem tempo de leitura, tá certo? Então, eu vou ler aqui o preâmbulo que nós preparamos para, digamos assim, justificar por que esse estudo, já que o Evangelho, né, há quase 2 séculos que existem, né, vários estudos sistematizados sobre ele, inclusive tem livros que falam do roteiro sistematizado, né, do Evangelho. Então, vamos lá. Esse guia, né, então foi escrito, digamos, a 8 mãos, que seria 2 casais que se reúnem sempre para estudos, né, da filosofia espírita, também com as reuniões mediúnicas. Então, esse é baseado no Evangelho e também na literatura, dos diversos médios, como em especial Chico Xavier. Então, o objetivo é trazer um roteiro simplificado, de fácil compreensão, certo? E também, não necessariamente, seja para os espíritas, para qualquer pessoa de qualquer religião, né? Pois o único princípio é o amor a si, a Deus, né? Então, ele traz a vivência também incorporada na leitura dos evangelhos do lar, feito por esses grupos de pessoas, né? E que a intenção, né, não tem de uma preocupação doutrinária, mas essa visão do guia, que ela está alicerçada na filosofia do bem, da fraternidade, da prática da caridade, do perdão, enfim, do amor. As frases foram extraídas do livro de Kardec, do Evangelho, da própria Bíblia, né, estão grifadas. Existe um texto, né, que estamos apresentando, uma síntese dos textos, né, e algumas palavras, alguns textos, algumas frases do Evangelho podem ser um pouco alteradas, isso não tira a íntegra da mensagem, porque mesmo assim nós temos essas mensagens do Evangelho, mesmo da Bíblia, de várias formas, porque elas dependendo da tradução, né? Então, o livro original de Kardec foi em francês, existem várias traduções para português e elas têm, as traduções diferem uma das outras. E a Bíblia, né, ela foi passando de geração em geração, lá desde, né, da época do Cristo, quando os apóstolos escreveram, né, em várias linguagens, né, depois do grego, do aramaico, passou para o inglês, do inglês, então, as versões portuguesas são vendo em inglês. Então, o intuito é ser útil, né, aos amigos. Então, esse guia, ele fez uma condensação do Evangelho segundo de uma pedagogia de Kardec, né? O que Kardec fez? Ele tinha, na Bíblia, tinha vários escritos, né? Desordenado, né? Você que já leu a Bíblia, vê que não seguem numa ordem lógica, né? Segue pelos apóstolos, pelo Velho Testamento e Novo Testamento, né? São divididos em atos e fatos, né? Então, ele organizou, né, dando essa sequência, né, no Evangelho, que não é uma sequência aleatória, ela tem um sentido. Então, aqui nós vimos que os 4 primeiros capítulos do Evangelho, na realidade, é um resumo dos princípios da filosofia espírita. Tá? Aqui a filosofia espírita não sendo o intuito de ser uma religião, né? Porque a religião, Jesus não criou a religião. Né? A religião as religiões foram criadas pelos homens. Então, aqui é o princípio, resume esses 4 primeiros capítulos. Depois do 5º capítulo, Kardec entende como os Aventurados Aflitos
como se encontra a humanidade no presente instante, né? Embora esse presente instante é quase 200 anos atrás, mas ainda permanece, né? Para ver que a humanidade não evoluiu tanto assim. O terceiro seria o Cristo, falando do modelo, ou seja, nós vamos evoluir para onde? Qual é o nosso modelo? O modelo é Jesus Cristo. Tá? Então, nós vamos ser imitadores de Jesus Cristo. Depois, o ideal a atingir, né? A se atingir, que são as bem-aventuranças, né? Então, são mais 4 capítulos do Evangelho, né? Que estão descritos aí, né? Os bem-aventurados, pobres de espírito, que tem puro coração, né? Bando pacífico, misericordioso. Então, vamos explicar um pouquinho mais qual o conteúdo desses capítulos, de maneira sucinta, esse objetivo. Em seguida, os desafios pessoais, individuais, né? Que nós deveremos cumprir, né? Para que nós possamos chegar ao modelo Jesus, e também os desafios coletivos, né? Para que a coletividade siga nesse modelo, né? Preconizado, mostrado, vivido, exemplificado por Jesus Cristo. Né? Então, aí tem a síntese, né, de todos os capítulos que vão estar inclusos nesse capítulo 6, são grandes capítulos, 5 e 6, né, que condensam essas ideias. Né? Em seguida, nós teremos a trajetória individual, né, como nós deveremos fazer isso, né? E, por último, o encontro com Deus, né? Onde nós encontramos algumas preces, certo? E as noções da conexão com o Pai maior, com a existência, né? com a inteligência suprema que tudo criou. Então, essa é a visão geral. E aqui nós entramos já para essa mensagem de hoje, com o capítulo 1, que trata, como nós vimos, né, o resumo, né, da filosofia espírita de uma maneira muito sucinta, sem presunção, sem intenção de ser completo, né, nada disso. Apenas coisa bem simples para contribuir, apenas isso. Tá? Então, Jesus, ele não veio destruir as leis de Deus, né? Deus, né, Moisés, recebeu lá no Monte Sinai, né, há cerca de 1.250 anos antes de Jesus, os 10 mandamentos, que todos nós sabemos, os cristãos, pelo menos, né? E amar Deus acima de todas as coisas, não pronunciar o nome do Senhor em vão, né? Lembrar o sábado como um dia santificado, e aí tem um parêntese, né, que sábado não necessariamente é o sábado em si, né? Ou seja, guardar um dia, né? Um dia para que a gente possa lembrar de Deus, né? Uma reunião, né? Uma reunião, se guardar. É interessante os espíritas guardam e fazem, né? O evangelho do lar, né? Ou seja, é um horário, um dia específico, um horário na semana, toda semana, naquele mesmo horário, onde a família se reúne, né? E faz leitura do evangelho, de textos escritos por espíritos superiores, né, através de livros, em especial escritos pelo médium Chico Xavier. Mas o evangelho do lar não é um privilégio dos espíritas. Você pode fazer o evangelho do lar, mesmo um evangelho, lendo, por exemplo, a Bíblia. Né? Você pode, um bandista, ou mesmo ateu, uma literatura que julgue que seja edificante. Não, uma literatura, textos que elevem a moral, que elevem o caráter, né? Que é literaturas, textos que nos induzam uma paz harmoniosa entre as pessoas que estão fazendo evangelho, ou então mesmo uma discussão, né? Uma reflexão sobre a semana. Então é isso aí. Essa áurea, essa egrégora de pensamentos positivos vão nos ajudar a ter uma harmonia melhor, certo? E nos conectar com Deus. Esse que é o terceiro mandamento. Honrai a vosso pai e mãe, né? Esse é um princípio básico, são seres que nos deram, né? Nos permitiram o dom da vida. Nós estamos aqui há
por causa de nossos pais, nossas mães, independente da moral do pai e da mãe, nós deveremos ser eternamente gratos a eles. Né? Não mataste, não cometeis adultério, não roubeis, não testemunhais falso contra o vosso próximo, são, né, princípios, né, que regem a moral como um todo, né? Assim como não desejar a mulher do próximo, não cobiceis a casa do próximo, o bem, né? Tudo aí está resumindo não desejar o que não é seu. Tá certo? Então, são esses 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus, no sentido de dar um ordenamento naquela época. Certo? Então, após Moisés, os profetas, como está escrito no Antigo Testamento, previu a chegada de um Salvador, do Messias, né, que viria mudar o mundo. E esse, então, é Jesus Cristo, que não foi entendido, né, inclusive, né, ele foi sacrificado, né, e Jesus, em sua infinita inteligência, ele resumiu os 10 mandamentos e resumiu praticando, né, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, na ótica de Jesus, né, se você conseguir amar ao próximo como a si mesmo, você resume todos os mandamentos. Né? Se você ama o próximo, você não vai matar, você não vai cobiçar a mulher dele, você não vai roubar ele, tá certo? Então, tudo que está nos 10 mandamentos se resume, então, na ótica de Jesus, esses 2 únicos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Né? Também aqui te lembra que é importante não confundir as leis de Deus com as leis mosaicas, né? Que as leis mosaicas não são os 10 mandamentos, é uma série de regras que Moisés criou na época para ordenar o povo que ainda não tinha uma cultura, um entendimento tão avançado, tá certo? Então, essas leis mosaicas foram, de certa forma, modificadas por Jesus, né, que, através de suas lições de amor, mostrou que as lições seriam amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a visão dos mandamentos, e as leis de Deus estão na sua própria consciência. Né? Se você se pergunta a si próprio, né, a sua consciência, se algo é bom ou ruim, Deus está lá presente. E Deus vai dizer que é o bom. Outro princípio interessante, tá certo? Que norteia a filosofia espírita é o princípio da vida eterna. Né? No Evangelho de São João, Jesus dá essa noção da vida futura. Né? Ele revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus seguiria o seu curso, né, e que esse mundo seria prometido, né, aos bons, que teriam suas recompensas. Dessa maneira geral, né, existiria um lugar bom onde a vida continuaria. Ou seja, então isso está na natureza, né, no progresso, no instinto da conservação das espécies. Né? E essa noção dessa vida eterna também, ela nos conduz a pensar que, se a vida não fosse eterna, estaria muito, digamos assim, teria uma angústia muito grande de viver, porque, ora, se nós sabemos que nossa vida na Terra é finita, vai envelhecendo, vai ficando próximo de morrer e vai acabar tudo. Então, a noção que a vida continua dá um alento, né, que teremos outras etapas, né? E também os valores da nossa vida não estariam restritos somente à matéria, né? E aí nos remete a pensar que o sentimento da fé não teria sentido, né? A fé é crer em algo maior que rege, né, todo o universo, onde, nessa regência, o que impera é a lei do amor. Então, nesse sentido, é a fé. Né? Então, com tudo isso, é importante notar que Deus não condena, entretanto, os gozos terrenos. Né?
Deus não condena que você tenha uma boa casa, tenha bens materiais, certo? E sim condena o abuso desses gozos materiais, certo? Se você se enche de supérfluo, com certeza esse seu supérfluo vai tirar de outras pessoas que necessitam, né? Então, nessa visão, você pode ter uma qualidade de vida boa, mas amando o próximo, com certeza você vai querer também que o próximo tenha uma vida boa, guardando as proporções, digamos, dos seus merecimentos, embora o merecimento a gente não sabe exatamente, porque a condição de julgar não nos pertence, né? Então, os gozos terrenos são admitidos, porém, não abusemos desses gozos nesse contexto da vida eterna. Então, e aí vem o conceito da alma, né? Então, a alma, como uma pessoa, né, o corpo, ele falece, né, ele deixa de existir a vida orgânica, então, algo que prossegue, aí nós vamos chamar esse algo de alma, né? Essa alma que prosseguiria para outra etapa após a dita morte terrestre, que não seria uma morte, porque nesse conceito de vida eterna, nós teríamos uma vida infinita, desde da nossa criação, certo? Por Deus, certo? E essa alma, o que é a alma? Ora, a alma é a nossa própria consciência, né? Eu estou falando através da minha consciência, estou falando através da minha alma. Então, eu sou a alma, porque é a alma que pensa, certo? É a alma que tem inteligência. Então, podemos concluir que o pensamento é a expressão da própria alma. Na filosofia espírita, chama-se de espírito a alma após a morte terrestre, o que é, portanto, eterno como a vida. Então, a alma, né, ela é eterna, e essa alma que habita, né, esse corpo aqui, esse corpo, ao deixar de existir, essa alma é chamada, uma denominação de espírito. Poderia continuar se chamando de alma, né? É aquele conceito da alma penosa. Mas é isso aí. Então, o espírito é nada mais do que a alma após o corpo deixar de existir. Nessa noção da vida infinita, né? Da vida eterna. O outro conceito, né, da filosofia espírita é o universo, né, como a morada de tudo. Onde nós moramos? Moramos na Terra, né? Aí você se expande, existe somente a Terra, né? Quando nós olhamos o céu, né, ainda mais quando nós vamos para o interior, né, como lá para Fortalezinha, ali no norte, mas ilha no norte do estado do Pará, onde eu moro, e aí você vislumbra a imensidão do céu, né? Você tem certeza que se você ficar contemplando o céu silenciosamente, né, você vai mergulhar na sua imensidão, e eu tenho certeza que você vai sentir a aproximação de Deus. Deus vai te dizer, eu estou aqui, tá? Nesse universo todo, tá? Um espaço infinito, né? Então, nessa visão assim, a gente vai dizer assim, vem cá, será que a Terra teria o privilégio de ser o único planeta a ter vida? Né? E como seriam se existiam outras vidas, como seriam essas vidas, né? Então, essa reflexão, né, nos faz mostrar o seguinte, ó, vamos ver aqui a Terra e o Sistema Solar, né? Então, o Sistema Solar, ele é uma estrela, né, que é o Sol, e onde circundam vários planetas, né, Vênus, Mercúrio, Terra, né, e Marte, Netuno, etc., e a Lua sendo um satélite da Terra que circula, né, e orbita em torno da Terra. Então, esse é o Sistema Solar. Ora, e o Sistema Solar, né, se você pegar uma escala aí, né, colocar o Sol como 16 centímetros, uma pequena bola, né, você vai ver em escala, né, que o Mercúrio seria um grão de areia em relação ao Sol, e que a Terra também seria um grão de areia, muito distante do Sol. Então você começa a ver a imensidão, né, desses espaços, desse universo, certo? E aí, isso do Sistema Solar. Quando a gente olha esse Sistema Solar,
na Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, né? Então, aqui mostra um pontinho aqui em cima, ó, é o Sol, né? Vou mostrar aqui, né? Aqui está o Sol. No Sol está orbitando, né, em torno dele os planetas. Veja bem quantos sóis nós estamos vendo, né? Aqui são o núcleo da galáxia. Veja bem quantos sóis e planetas, né? É incrível. E aí, nós vamos dizer, ora, só existe vida aqui, esse pontinho, a periferia dessa galáxia. Só que essa galáxia, a Via Láctea, são 60 bilhões de planetas que orbitam em diversas estrelas, em diversos sóis. Então, é muita presunção, digamos assim, né? Nós queremos imaginar que só existe vida na Terra. Isso estou falando da Via Láctea. Agora, existem outras galáxias e outras galáxias com mais 60 bilhões, com mais 60 bilhões, com mais um universo infinito. Lógico, então, na literatura está claro, né, que há vida, sim, em outros planetas. A Terra, ela não tem esse privilégio. E se existe vida em vários planetas, né, como é que estariam, então, esses espíritos que habitam na Terra? Ou aí já a Terra, a gente não pode mais pensar em Terra, né? Então, a nosso pensamento de 13 mil quilômetros tem que se expandir. Isso chama-se expansão da consciência. Certo? Então, esses diversos espíritos vão morar em diversas moradas da casa do meu pai. E essas diversas moradas, há uma classificação, segundo a filosofia espírita, que está na classificação no livro de Kardec, né, que existiriam esses mundos, né, teria, então, um mundo primitivo, onde os espíritos estariam nascendo simples e ignorantes, tá certo? Para começar a sua escala evolutiva, tá certo? Existiriam, então, mundos que seriam de expiações e provas, tá certo? Você vai, digamos, um estágio de evolução onde você estaria ainda com certas dificuldades, nós vamos ver mais tarde, que vai remeter à noção da reencarnação, tá certo? Existiria, então, planeta, aqui nesse mundo, vários mundos, que são expiações e provas, certo? Onde nós temos as nossas provas para evoluir, de maneira geral, o mal predomina em relação ao bem, digamos assim, a grosso modo, uma escala de 70% para 30%, a grosso modo, né? Não é exato isso, só para ter uma ideia, mas a maioria é pessoas com tendências ao mal. Então, não é por acaso que na Terra nós temos guerras, assassinatos, brigas, né? Conflitos, porque ainda o mal impera. Se nós vamos aqui a passar por um estado de regeneração, esse estado os planetas inverte a situação. Existe mais espírito, tendências do bem que do mal, invertendo. Tem 70% do bem, 30% do mal, certo? Então, na passagem desses mundos, dessa evolução, chama-se transição planetária, que é um tema muito interessante, mas não é o tema para essa fala desse momento. Em outro momento, nós podemos comentar, e também existe vasto material no YouTube, né, que você pode ver com mais calma. Não é nossa pretensão falar aqui, nesse momento, da transição planetária, mas ela significa que a transição, né, por exemplo, do mundo primitivo por expiação para a regeneração, onde o bem prevaleceria, da regeneração por ditoso, onde o bem é a essência, né, e do ditoso para o divino, onde estariam lá, né, os arcanjos, né, coisas realmente muito específicas. Tá certo? Voltando à nossa realidade, nós estamos aqui nesse amarelo, só para adiantar um pouquinho, nós estamos no limiar
dessa passagem da expiação para a regeneração, e isso vai trazer muitos movimentos no nosso planeta, tá certo? Nós estamos vivendo uma época muito interessante, nós estamos chegando aqui no finalzinho, né, dessa etapa, para passar por essa outra. Então, mas nesse momento, é só importante guardar essa noção que existem escalas evolutivas que dependem simplesmente da escala de evolução moral do espírito. Certo? Finalmente, nós vamos partir, então, para o princípio da reencarnação, né? Na Bíblia existem várias demonstrações do princípio da reencarnação, nos evangelhos de São Mateus, de São Marcos, São Lucas, né? Então, e aqui a gente vem a chamar essa fala de Jesus, que está nos evangelhos, né? A verdade, então Jesus fala, a verdade é que Elias há de vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não conheceram, certo? E o tratarão como lhe aprouve, e assim que o farão, sofreu o Filho do Homem. Ele estava, então, nessa fala, se referindo a João Batista, e dizendo, então, que Elias era João Batista. Né? João Batista era, então, a reencarnação de Elias. Certo? Então, João Batista e Elias eram o mesmo espírito. Né? Em outras palavras, pode dizer que Elias reencarnou como João Batista. Então, a reencarnação é isso. Nós já vimos que a vida eterna, né? O espírito segue, né? Aí vem cá, mas esse espírito pode voltar? Pode. Então, esse é o princípio do espírito reencarnar, voltar a viver mais um período na Terra, né? Tá? Então, você encarna, ocupa um corpo orgânico, esse corpo orgânico se extingue na morte terrestre, e ele passa para um mundo espiritual, vive uma parte lá com diversas atividades. Também não é o nosso princípio, não vamos falar aqui sobre o que ocorre lá, né? Tem livros interessantes como o Nosso Lar, outra literatura, mas ele segue uma série de etapas e ele pode, então, retornar, certo? Ele pode retornar, voltar a viver na carne. E esse período entre as reencarnações, a gente fala que seria, segundo Kardec fala, a erraticidade. Então, esse é o princípio da reencarnação, né? O espírito, na vida espiritual, volta à Terra para viver na vida corpórea, ou seja, reencarna, volta a viver na carne, com qual objetivo? Evolução. Né? Então, você passou na vida terrestre, você cometeu alguns erros, certo? Você desencarna, né? Você vira um espírito, você vai, então, no mundo espiritual, ter uma série de atividades que vão também te fazer evoluir, mas você vai ter que voltar a habitar um corpo para prosseguir, né, e para resgatar os erros que você cometeu, de outras vidas passadas, certo? Então, nós aqui vivemos várias vidas, né? Nós somos todos espíritos milenares, tá certo? Nós temos longas datas. E muitos de nós viemos de outros planetas, porque o universo é a morada de tudo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, quem sabe se você não é um espírito que vem de outro planeta, né? E como Deus permite que espíritos evoluídos habitem com espíritos menos evoluídos, para que eles sejam exemplos, assim como Jesus foi o exemplo, né? Então, nós vemos nas comunidades, né, nas sociedades, pessoas mais elevadas, né, que vão servir de exemplo. E muitas vezes esses que servem de exemplo vêm de outros planetas, né? Então, Jesus é o governador da Terra, mas ele também governa outros planetas. E dois desses planetas, por exemplo, que Jesus, que está sob o comando de Jesus, são planetas evoluídos, como Capela, Sírios, né? Então, muitos espíritos desses planetas se reencarnam aqui para ajudar, né, a nossa galera aqui a evoluir um pouco mais rápido. Certo? Então, aqui, só para voltar à história do Elias, né? Elias era um profeta,
tá? Que ele viveu 900 anos antes de Cristo, tá certo? Então, aí ele viveu nessa época, né? E João Batista, né? Já ele contemporâneo, né? De Jesus, certo? Então, é um pregador, né? Não confundir o João Batista com o apóstolo Batista. Então, esse João Batista aqui, o pregador, é a reencarnação de Elias. E isso, tá certo? Está na Bíblia, certo? Através dos evangelhos, né? São Lucas, São Mateus, São Marcos, escreve isso. Então, isso é do ponto de vista documental, né? É essa verdade que está aí, é uma verdade, né? Lógico que muitas igrejas não tomam para si esse princípio da reencarnação, por darem outra interpretação, mas tudo bem. Uma outra interpretação importante é que nós possamos seguir todos em harmonia na lei do amor, né? Mas numa visão de outras pessoas, né, o princípio da reencarnação existe e é vivido, né? É vivido na prática, né? Através da mediunidade. As mediunidades são espíritos encarnados que têm o dom de se comunicar com os espíritos desencarnados, né? Então, através dessa relação da mediunidade, nós podemos, então, viver essa relação, né? E mesmo nas igrejas evangélicas ocorre isso, né? Quando os pastores, né, os profetas, né, nas igrejas evangélicas fazem suas declamações durante os cultos, ali também é uma ação mediúnica, né? Com certeza. Então, os outros, na Umbanda, etc. E os espíritos estão sempre em torno de nós, nos influenciando. Não vamos estender muito essa noção. Então, bom, e aí para que serve isso, né? Então, olha só, Deus ama todos, independente da conduta moral. Deus ama o assassino, Deus ama a pessoa do bem, Deus ama a pessoa do mal. Para eles, todos são filhos, tá certo? E Deus, através, aí que vem o porquê dessa inteligência, né, desse sistema. É a oportunidade, né, que o espírito que é mau, ele tem condições de evoluir e ficar bom, né? Assim como uma pessoa, né, então você, tem um cara ali que é jogado na rua, tá na sarjeta, de repente ele encontra uma fé e se ergue, né, e acaba se evoluindo moralmente, sai daquela condição ruim, né, sai da condição de mendigo da rua para um cidadão mais integrado com a sociedade. Mas dessa forma o espírito evolui. Não quer dizer dessa condição social, porque uma pessoa nasceu uma boa família, bem integrada na sociedade, com um alto grau da classe média, ele pode ser um espírito altamente evoluído, pode ser ter uma família rica, nobre, né, e seguir na sua evolução, independente da classe social, né? Então, no corpo, né, ele tem essa possibilidade de reparar erros do passado. Então, é a justiça divina, certo? Então, essa justiça divina, ela permite que os inimigos de outrora reencarnem numa mesma família, né? Ela permite que você que fez um mal, né, a alguma pessoa, você repare esse mal aqui, certo? Então, você que abusou de certas condições, você venha numa vida para se redimir dessas condições. Então, existem vários exemplos, né, na literatura e na vida, né? Quando você vive, assim como nós que estamos passando essa mensagem aqui, nós temos uma vivência de reuniões mediúnicas para ajuda ao próximo, e esse próximo pode ser um encarnado ou um desencarnado, né? Através da presença dos fluidos que
tem algumas condições de energia de fluido que só existe quando o espírito está encarnado, e essa condição consegue ajudar os espíritos desencarnados que ainda estão muito ligados à matéria. Não vamos entrar muito nesse aspecto, mas aqui para dar a noção que esse princípio da reencarnação é a essência da justiça divina, né? Que através desse princípio se explica, então, que as diferenças encarnatórias, né, entre os espíritos, que são justificadas pelos erros praticados em encarnações anteriores. Então, dessa forma, nós chegamos aqui ao final dessa apresentação, do capítulo 1, dessa mensagem, que é um resumo, tá? Voltando aqui ao intuito, né? Um resumo do Evangelho. Aqui nós resumimos 4 capítulos, e assim prosseguiremos, tá? De forma a contribuir de alguma forma, sem nenhuma outra intenção. E também nos permite a nós próprios nos recapitular dessa lição do grande mestre Jesus. Certo? Então, vamos até a próxima, certo? Abraço, seguimos em frente. Fé, amor no coração.